Boa noite a todos, queridos amigos do Ideal Espírita. Que possamos mais uma terça-feira, 19h30, estarmos juntos aqui, estudando o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESO, hoje com o tema Lei de Destruição, destruição necessária e destruição abusiva. Tal como fazíamos presencialmente em nossas casas, possamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos, pedindo que possamos ser intuídos, para que nesse estudo da noite de hoje possamos tirar conhecimento necessário, que em base às nossas decisões, às nossas atitudes, às nossas escolhas, sobretudo, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Então, gente, dando continuidade ao nosso estudo, é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. Queria que vocês fossem divulgando esses estudos, porque são sempre ricos, são sempre muito atuais, como nós vamos ver aqui à frente, com várias aplicações nas nossas existências. E queria que vocês fossem postando comentários para que a gente que está aqui do lado de cá, sem a presença de vocês, possa estar realmente sentindo, já que não possamos sentir o calor humano, possamos sentir as frases de vocês no sentido do entendimento do estudo. Não são frases de elogios que nós estamos pedindo, não é isso, mas perguntas mesmo sobre o assunto, interesse sobre o assunto, do que estão achando. Isso é muito, muito bom para que a gente possa fazer um feedback, já que presencialmente isso é mais fácil e nós não estamos podendo presencialmente realizá-lo, né? Mas dando continuidade ao estudo da noite de hoje, né, a destruição, a questão 728 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos espíritos: a destruição é uma lei natural? E olha que interessante, né? O que é interessante nessa pergunta, sobretudo, né? Quando ele comenta a destruição é uma lei natural, Kardec observou que determinadas situações elas ocorriam em vários reinos, em vários pontos do universo, né? Seguindo uma mesma ordem, né? Uma mesma cadência. E ele chamou isso de leis, né? Então, por exemplo, a lei do trabalho, né? Nós trabalhamos, precisamos trabalhar para a nossa própria sobrevivência, os animais trabalham, os insetos trabalham, né? A informação que o mundo espiritual também trabalha, ou seja, ele catalogou tudo isso que transcendia ao gênero humano para todos os outros gêneros, para todas essas situações, como lei, né? Como uma coisa que abordasse toda a criação divina, estaria ordenada sob essa mesma lei, sob essa mesma decisão do Pai. E aqui não foi diferente. Ele observou que tudo na natureza sofre um processo de destruição. Então nós vamos ver aqui, nós estamos usando exemplo aqui de um leopardo caçando uma gazela. Nós estamos usando o exemplo de uma jiboia que está comendo uma onça aqui, né? E nós estamos vendo ali o apagar de uma estrela, né? Ou seja, tudo faz um ciclo de início, começo e fim. E ele então vai nos responder o seguinte: é preciso, os espíritos respondem à questão, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição é apenas transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, ele dá um novo enfoque, né, naquilo que Kardec chama de destruição, dizendo que, na verdade, não se trata de uma destruição, se trata de uma regeneração, de uma renovação, né?
E por isso que ela é aplicada em todos os reinos, aplicada em todos os pontos do universo, e nós podemos considerar ela uma lei, né? E Kardec continua então a inquirir, a perguntar sobre de que se trata então na questão 728A. Ele traz para a gente assim, ó: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Então, será que o destruir é, na verdade, um instinto que nos foi dado? Ou seja, nós somos fadados a viver constantemente nos destruindo? E os espíritos respondem assim: as criaturas são os instrumentos que Deus se serve para atingir os seus objetivos, para se alimentarem. Os seres vivos se destroem entre si, com um duplo objetivo: manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e melhor utilização dos restos do corpo. Mas somente o corpo é destruído, porque é apenas o acessório e não a parte essencial. O princípio inteligente é indestrutível e se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Então, observa como essa resposta é rica, né? Quando Kardec então vê que os espíritos respondem que a lei de destruição é uma lei que realmente ocorre, mas que na verdade não é uma destruição, mas um processo de regeneração, de renovação, de transformação, e ele pergunta: então nós temos um instinto fadado a isso? E a resposta é muito interessante, né? Mostrando que nós somos instrumentos da vontade divina, né? Então nós temos uma limitação, nós somos tão limitados, tão pequenos, que errando, acertando, nós ainda assim mesmo cumprimos de alguma forma a vontade do Pai, e que essa destruição, na verdade, é uma destruição de ordem material, que o principal, é o princípio inteligente, o princípio espiritual, esse não é destruído, esse não é aniquilado. Então ele continua na questão 733, ele faz uma outra pergunta bastante interessante. Vejamos se não. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens na Terra? Mais uma vez, a pergunta é em relação a nós termos ou não essa destruição como uma constante na nossa existência. E a resposta também é bastante rica, né? A necessidade de destruição diminui se reduz entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria, e por isso que se constata o horror à destruição crescer com o desenvolvimento intelectual e moral, né? Então, gente, olha que coisa interessante, né? Quando Kardec coloca, os espíritos respondem que essa necessidade de destruição ela vai diminuindo na medida em que o espírito evolui, e que mesmo as gerações vão tomando horror a essa destruição, de alguma forma o que a gente vê hoje, o que a gente observa em alguns movimentos sociais em que nós temos, em defesa dos animais, em defesa da destruição, não é verdade? Talvez nós não tenhamos evoluído tanto ainda, mas de alguma forma isso caracteriza um processo evolutivo nosso, né? E repara que essa lei de destruição, que essa destruição, ela vai amenizando, vai apaziguando conforme a nossa evolução, né? E aí, mais uma vez, ele ainda vai fazer um outro questionamento na questão 734, né? Que ele vai dizer assim, ó, vamos lá dar uma lidinha nela. Em seu estado atual, o homem tem direito
ilimitado à destruição sobre os animais? Né? Bom, se a destruição é uma lei, que na verdade não é uma lei de regeneração, é uma lei que não envolve a destruição do ser em si, porque esse é um princípio espiritual, mas da matéria, e como ele colocou ali, até um aproveitamento melhor dessa carcaça material como fonte alimentar, né? Então, é em seu estado atual. O homem tem direito ilimitado à destruição sobre os animais? Olha a resposta. Esse direito é regido pela necessidade do prover a sua alimentação e segurança. O abuso nunca foi um direito. E aqui embaixo tem um quadro que eu coloquei das nossas zoonoses, né? Que são zoonoses, são doenças transmitidas pelos animais a nós, muitas vezes pelas criações extensivas e muitas vezes por falta de limpeza, por falta de higiene nessas criações, por submeter esses animais a uma condição subanimal, vamos dizer assim, de indignidade mesmo para o animal viver. Então, repara como essa questão é interessante, porque ao mesmo tempo que nós temos o direito de nos alimentar dessa carcaça, que isso faz parte de um ciclo, vamos dizer assim, da natureza, o abuso não nos é permitido. E mesmo ele ainda relata que na medida que nós fomos evoluindo, provavelmente nós vamos começando a ter o horror à destruição. E nós já pagamos há muito tempo um certo preço alto por esses abusos, né? Que são as zoonoses, a tuberculose que veio da vaca, a gripe, a influenza que veio da criação de frango, né? Da criação dos frangos, das aves, né? Doenças que vieram dos porcos, a vaca louca e uma série de outras doenças que nós adquirimos por esse abuso de uma certa forma, né? Visando às vezes muito mais o lucro do que a necessidade em si, onde nós submetemos esses animais a um confinamento, a uma condição tão indigna que eles acabam adoecendo e transmitindo as suas doenças para nós, né? Então você vê como é que essa resposta ainda é bastante atual, né? Bastante presente nas nossas vidas. Continuando então na questão 735, ele faz uma pergunta também bastante interessante. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? O que pensar então desses abusos? E a resposta então é interessante. Da caça, por exemplo, quando tem por objetivo apenas o prazer de destruir sem utilidade, do esporte de matar, né? Predominância dos maus instintos sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Os animais destroem apenas de acordo com suas necessidades, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Ele deverá prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque cede aos maus instintos. Então, quando de alguma forma nós exercemos uma influência, né, sobre um reino inferior ao nosso, entre aspas, vamos chamar isso inferior entre aspas, né? Um reino mais primitivo, que é o reino animal, e exercemos ali um processo de extinção mesmo de algumas espécies, às vezes em nome de um casaco, às vezes em relação ao que esse animal possa dar algum subsídio a uma vaidade, possa, na verdade, estar ali contribuindo apenas para satisfazer uma vaidade humana, nem a necessidade alimentar mesmo. Quando nós fazemos isso, nós extinguimos uma espécie inteira animal. Nós sabemos hoje que nós também tiramos a oportunidade de aprender com aquele animal como ele se defende de algumas doenças, como ele fez o processo evolutivo dele,
né? E como ele se relaciona no meio, como ele mantém o equilíbrio no meio, e como esse desequilíbrio pode ocasionar uma devastação, às vezes, bastante grande. Me lembro agora de uma coisa muito interessante. A Austrália teve há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, um problema muito sério com os ventos de monção que causavam uma desertificação imensa do território. Então foi plantado algumas árvores como fossem palmas, como, um tipo de cactus, vamos assim dizer, que lembra muito o nosso mandacaru aqui. Isso foi plantado para que ele criasse uma barreira ao vento e a desertificação fosse reduzida e o território pudesse ser explorado de forma agrícola, industrial, de uma forma, né, a gerar não só riquezas, né, agrícolas para o país. E foi um sucesso. O que não se contava é que as sementes levadas pelo vento fossem criar uma verdadeira praga com esse tipo de palma, a ponto disso começar a tomar conta do território inteiro. Então foi feito tentaram queimar as plantas, tentaram jogar pesticida, inseticida, mas o número de flores que saíam, que pulverizavam, a região era imensa e não deu conta. Até que foi feito um alerta internacional buscando algum inseto, algum animal que pudesse destruir aquelas palmas, que agora ameaçava mesmo os territórios que não eram mais desertificados, né? E como brincam que Deus é brasileiro, a solução veio do nosso Ceará, que encontraram um besourrozinho que comia aquele cacto, e ele foi levado para lá e se adaptou muito bem, proliferou muito, e proliferou também, já que a fonte alimentar era imensa, de uma condição absurda, mas os pássaros se alimentando daquele besouro começaram a criar um equilíbrio. E nós começamos a aprender que nós, antes de intervirmos no meio ambiente, nós temos que ver os nossos limites. Aquilo que está equilibrado, aquilo que está de uma forma harmonizada, quando nós provocamos o desequilíbrio, isso é bastante sério, isso pode causar bastante prejuízo ao meio ambiente e, enfim, a nós mesmos, porque no caso da Austrália, que eu dei exemplo aqui, poderia ter causado, inclusive, a perda de uma área alimentar bastante significativa, bastante grande, né? E isso, gente, faz-nos pensar o seguinte, né? Tudo isso que eu estou lendo aqui para vocês faz-nos pensar o seguinte. Bom, a aula de hoje é uma aula do ESG, é uma aula sobre uma lei de destruição, né? E isso poderia ficar nas nossas mentes apenas com isso. Mas isso é atual, isso foi escrito em 1857, no século passado, né? Retrasado, no milênio passado. E eu resolvi colocar esse slide aqui para a gente fazer uma pequena discussão em relação a isso, né? Qual a posição do espiritismo e ecologia, né? Nós podemos dizer que a doutrina ela tem uma postura diante da questão ecológica, né? A doutrina tem um parecer sobre isso. Então, qual a posição da doutrina em relação aos temas de preservação da natureza, do uso sustentado dos recursos naturais? A gente pode dizer que a doutrina espírita tem uma posição sobre isso? A gente pode dizer que tem, sim. A gente pode dizer, em base nessas questões que nós lemos aqui anteriormente, né? O espiritismo apoia todas aquelas iniciativas que buscam de alguma forma contribuir para a harmonia, para o equilíbrio do meio ambiente, né? Tudo aquilo que busca a preservação de alguma forma, o uso desses recursos com inteligência, né? Com equilíbrio, com harmonia, para que possamos sobreviver reino animal, vegetal, hominal, em plena condição. Nós temos inteligência suficiente para explorar os recursos naturais que nós temos
sem destruir o planeta. Então, a doutrina espírita, ela tem uma posição, sim. A posição dela é preservar e harmonizar tudo aquilo que é possível, tudo que estiver ao alcance da nossa inteligência, né? E nós poderíamos estender, e aí outros poderiam perguntar assim, e qual o posicionamento da doutrina em relação à destruição dos animais como fonte de alimentação? Nós também temos uma posição sobre isso. Nós não defendemos que os espíritas sejam vegetarianos ou carnívoros, né? Mas a doutrina nos esclarece, e aí não toma uma posição, nos esclarece que a lei de destruição dos animais, dos seus corpos, na verdade, faz parte da nossa evolução, do estágio evolutivo que nós estamos quanto espíritos ainda de terceira ordem, né? Que isso é plausível, que a utilização desses corpos para isso seja feito, mas que na medida que nós formos evoluindo, nós vamos ter horror à destruição, e provavelmente isso não vai se avançar. Isso não significa que quem come ou não come carne é mais ou menos evoluído, não é isso que a doutrina vem colocar, que nós tenhamos que tomar posições estereotipadas, posições exteriores, não, agora eu sou vegetariano, eu já evoluí, não é isso. É que quando, de alguma certa forma, nós compreendemos que essa destruição nos toca e que isso nos abala de alguma forma, nós, por iniciativa própria, tomamos uma outra postura, mas é uma postura individual e não é uma postura doutrinária, dizer que o espiritismo é contra ou a favor do vegetarianismo, contra ou não. Muito pelo contrário, ele coloca que compreende essa destruição dos corpos dos animais, né, como fonte alimentar do homem, mas recrimina todo o abuso que possa existir a partir desse processo, né? Então, se a postura é essa, por exemplo, a postura em relação à caça esportiva por si só, nós achamos, a doutrina também tem uma posição sobre isso, mostra apenas o atraso da predominância. É isso que os espíritos nos respondem, né? Quando ainda se há em prazer, num esporte, em matar, ainda é a predominância da matéria, de instintos, sobre a espiritualidade. Mostra ainda o nosso atraso evolutivo. Também é uma postura e uma posição que nós podemos dizer que é doutrinária. E o que cada um pode fazer, né, no âmbito da sua rotina de vida, né? Cada um pode fazer as suas escolhas, né? A escolha de manter esse equilíbrio, essa harmonia do meio ambiente, pode começar dentro de nossas casas, no fechar de uma torneira, pode começar dentro das nossas casas, numa separação do lixo, do lixo ser reciclado ou não, do não uso, por exemplo, de canudo, né? Do não uso de coador de café. Hoje ainda, por coincidência, minha filha me alertou sobre isso, nem eu sabia que o coador de café levava tanto tempo para ser destruído pela natureza, né? Então, entendo uma coisa, quando a gente fala de doutrina espírita, fala de leis naturais, as 10 leis naturais lá do Livro dos Espíritos, às vezes fica um jargão de que nós estamos falando de coisas distintas do nosso dia a dia, distintas das nossas atitudes. Não, em momento nenhum isso está ocorrendo. Nós estamos falando de coisas importantíssimas do nosso dia a dia, coisas que nos ajudam a basear as nossas decisões e as nossas escolhas, né? Nós, como espíritos, como estudantes dessa doutrina, temos obrigação de saber disso, deixar-nos influenciar por essa doutrina que nós escolhemos espontaneamente e ir mudando os nossos hábitos, os nossos costumes a partir desse processo de esclarecimento. Somente assim a doutrina espírita conseguirá fazer a diferença em termos de mudança da humanidade, né? Nós, enquanto espíritas,
enquanto, vamos dizer assim, defensores dessa doutrina que nos esclarece, enquanto nós achamos que essa doutrina de alguma forma pode contribuir para melhorar o planeta, melhorar as condições de vida, de relacionamento dentro dele, né? Fazer o processo evolutivo dessa sociedade, nós só podemos acreditar nisso e só podemos realmente ajudar nisso se mudarmos as nossas atitudes, se mudarmos a nós mesmos, né? E aí eu trouxe um outro slidezinho aqui para que a gente pudesse refletir e pensar nisso aqui, né? A atualidade dos ensinamentos espíritas, né? O conhecimento do conteúdo doutrinário tem provocar modificações de comportamento em nossas vidas. E vai ser essa mudança de comportamento nosso que talvez arraste outros, porque o comportamento dos outros influencia em nós e o nosso comportamento influencia em outros. E essa mudança de comportamento é que vai ser responsável pela mudança de comportamento da própria humanidade. Então eu separei aqui, né, uma coisa que eu achei bastante interessante para que nós pudéssemos visualizar juntos aqui, que é o seguinte: suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, mas suas atitudes sim. Nada muda se você não mudar. Então, eu queria que isso ficasse como reflexão para nós, né? De que esse conhecimento doutrinário que a gente estuda aqui na doutrina espírita, ele só tem valor se tiver uma aplicabilidade, se tiver uma praticidade nas nossas existências. Se nós visualizarmos isso apenas como um conhecimento estéril, isso não nos modificar, não nos transformar, isso não é útil. Não é útil para mim, não é útil para o nosso próximo, não é útil para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Então eu queria aproveitar esses momentos. Você vê que hoje eu separei pouca coisa sobre esse assunto, porque eu queria que nós, em vez de ficarmos jogando conteúdo, jogando perguntas do Livro dos Espíritos aqui, nós refletíssemos mais sobre elas. Nós refletíssemos que aplicação tem isso na minha vida. Lei de destruição. Quando a gente fala assim, parece que isso não vai ter nenhuma aplicabilidade para o momento de hoje, principalmente uma coisa escrita no século retrasado, 1857, não. É atual, é atualíssimo, né? Essa informação nos ajuda a compor as nossas escolhas e as nossas decisões enquanto pessoas, enquanto cidadãos também, né? E nós gostaríamos de dar esse enfoque, então. Semana que vem, o enfoque vai ser sobre os flagelos, e nós estamos vivendo com essa epidemia, então chamo a atenção de todos para que venham estudar um pouco sobre isso, ver qual é a posição da doutrina sobre esses flagelos que correm sobre a humanidade, que às vezes são interpretados de formas bastante diferentes, né? Como punições divinas e etc. Mas isso fica para a próxima semana para a gente estudar, ok? Eu queria mesmo enfatizar que nós refletíssemos sobre isso. A destruição, ela é necessária? É necessária. É uma lei, tudo se regenera, se renova em todos os planos, em todos os planetas, em todas os reinos. Há um processo de destruição, mas ele na verdade é um processo de regeneração. Por quê? Porque o princípio espiritual ele não morre. A reencarnação, né, a renovação em outros corpos desses princípios espirituais, inclusive do espírito na reencarnação, né, que é diferente do animal, totalmente diferente, mas tem como objetivo a evolução, o processo evolutivo no animal do princípio espiritual e do homem do espírito. É bastante importante que nós refletimos sobre isso, né? Que façamos uma reflexão sobre isso, sobre o quanto é importante
essa lei de destruição, o quanto que ela é atual e o quanto que eu posso, a partir dessas perguntas de Kardec, dessas respostas, refletir realmente sobre as minhas atitudes. Tá? Gostaria também de lembrar a todos que no próximo slide aqui que nós vamos colocar, sobre a nossa programação, né? Todas as terças-feiras o estudo sistematizado da doutrina espírita, de 19h30, né? Pelo Facebook e pelo YouTube. E às sextas-feiras o estudo das obras psicológicas da Joana de Ângela, 19h30 também pelo Facebook e pelo YouTube também, ok? Aqui o endereço, né? Facebook, Centro Espírita Antônio Martins, e lá vocês vão encontrar todas essas aulas ali presentes, para que possamos estudar juntos, para que possamos fazer ali uma reflexão junto, e sempre com esse intuito de ver a aplicabilidade, né, dessas leis, né? Então, agradecer a todos vocês esses momentos que nós passamos aqui juntos. Hoje eu achei por bem que fosse curtinho, né? Eu acho que é preferível ser curto, mas que seja profundo em termos de reflexão, de estudo. E eu só queria agradecer a todos, o meu muito obrigado a todos mesmo, pedindo que seja uma terça-feira de muita paz, uma semana de muita luz e de reflexão sobre esse tema da transição, da transição não, da lei de destruição, melhor dizendo, tá ok? Um abraço a todos, contando com vocês aqui na próxima semana. Divulguem o nosso site, divulguem o nosso endereço no Facebook, para que a gente possa formar uma grande família e em breve possamos estar criando outras formas de contato com vocês, para que a gente possa ter esse feedback das nossas reuniões. Muita paz, uma feliz terça-feira, uma boa semana a todos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigadão mesmo a todos aí pela atenção.